Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje em mais um episódio de Integralize-se com a auriculoterapia. Vamos lá, hoje nós vamos falar de de um tema que quem nunca procrastinou, que atire a primeira pedra. Vamos lá, o que é procrastinar? Procrastinar, gente, nada mais é do que empurrar com a barriga, deixa pra lá, deixa pra depois, amanhã eu faço, depois de amanhã, semana que vem, quer dizer, deixar pra depois o que se pode fazer hoje, tá? E o contrário disso é o quê? O contrário de procrastinar é o quê? É você ter foco, é você ter direção, direcionamento, planejamento, atitude. Ok? Lembrando que quando a gente não tem atitude, a gente não tem ação. Sem ação, nada muda. Se nada muda, ficamos o quê? Estagnados, permanecemos estáticos no mesmo lugar, sem mudar nada. E nós não somos, seres estáticos. O mundo não é estático. A gente precisa estar em ação para que as coisas aconteçam, para que a gente evolua, para que a gente cresça, para que a gente conquiste os nossos desejos, as nossas ambições, os nossos sonhos. Então, para isso, a gente precisa ter planejamento, precisa de foco. E a procrastinação atrapalha a gente nesse sentido, viu? Então, vamos lá. Quem comanda o foco, o direcionamento, esse sentido de direção e principalmente a capacidade de decisão é o fígado e a vesícula biliar. Sim, esses dois meridianos que são pertencentes ao elemento madeira, ok? Quando eles estão trabalhando bem, maravilha, Quando eles estão fortes energeticamente, fluindo energeticamente bem, a gente não vai ter problema. É fácil dar o primeiro passo, é fácil decidir, é fácil se organizar, planejar, é fácil fazer milhares de planilhas, Excel, enfim, cadernos, enfim. É fácil. Por quê? Porque esses meridianos estão trabalhando de forma harmônica. Se você vai, dica de ouro, se você vai pedir a sua namorada, o seu namorado em casamento, trabalhe a sua vesícula, que ela vai ajudar na sua decisão, vai te dar coragem para isso, tá certo? Enfim, quando esses dois meridianos não estão trabalhando de forma harmônica, quando eles estão fracos, quando eles estão deficientes, tá? Esse poder de decisão fica mais difícil. Então, aí a gente vai precisar trabalhar a energia desses meridianos. Vale ressaltar aqui, abrir um parêntese, que a grande responsável pela capacidade de decisão é a vesícula biliar, tá? Ela é a bam das decisões, tá? Ela não ajuda só o fígado nos processos digestivos. Ela também tem essa função psíquica que é muito importante, trazendo coragem para se tomar as iniciativas, ok? Mais uma vez, vai pedir em casamento seu namorado, sua namorada, tonifique vesícula biliar. Beleza? Eu tô parecendo, como é que fala? Conselheira amorosa, Enfim, brincadeiras à parte, vamos lá. É importante a gente dizer que a vesícula biliar, ela traz pra gente também um certo direcionamento na vida, uma certa limitação, um limite que traz de si mesmo e dos outros, tá? E traz mesmo essa capacidade de decidir ou de não decidir, de fazer ou de não fazer algo. Isso é muito importante, porque a gente acha que decidir, a gente tem sempre que decidir pelo sim. Às vezes a gente tem que decidir pelo não. E dizer o não é extremamente importante. Não é isso, gente? Então, o que deixam esses meridianos fracos, Carla? Pelo amor de Deus, Porque eu quero ser decisivo, eu quero viver em ação, enfim. Quem deixam esses meridianos fracos são vários motivos. Os principais que eu vou dizer aqui para vocês, o principal deles é alimentação. Tá? A alimentação gordurosa, tá? Cheia de glúten, enfim, a alimentação gordurosa, ela
ela traz lentidão na digestão, né? Na metabolização da gordura. Então isso dificulta, lentifica o meridiano, os meridianos tanto do fígado quanto da vesícula. O álcool também lentifica a energia desse meridiano, tá certo? Então eles vão trabalhar pior, né? De forma mais lenta. Algumas emoções também estão envolvidas nesse processo. E aí, sabe quais são elas? Raiva, frustração, irritabilidade, tudo isso também lentifica esse meridiano e dificulta a nossa capacidade de decidir, ok? E aí, se a gente tem meridianos fracos, o que a gente tem? A gente tem mais dificuldade de chegar às nossas metas, né? E aí, assim, vale dizer o seguinte, que essa capacidade de planejamento, ela está relacionada com o fígado e com a vesícula biliar, né? Planejamento, fígado, decisão, vesícula biliar e a ação, a execução, o fazer para valer, isso depende do nosso amigo baço, beleza? Então já temos aqui 3 meridianos que não podem faltar em qualquer processo de procrastinação, beleza, gente? Então aí assim, olha, colocou a roupa de ginástica, chegou na academia. Quem é responsável por isso? Fígado, vesícula biliar. Foi lá, conseguiu correr 5 quilômetros, malhou, alongou e foi embora. Uau! Baço. Todo mundo trabalhando super bem, tá certo? E aí, gente, eu vou dar aqui algumas dicas para vocês. Vamos lá. Se a gente já sabe que a gente vai precisar trabalhar, né, para procrastinação, que a gente tem que trabalhar fígado, vesícula biliar e baço, vai lá as minhas dicas. Dicas de comidinhas fáceis. A primeira delas, alimentos neutros, alimentos que tonificam, que melhoram a energia do fígado. Quais são eles? Manga, framboesa, açafrão, cenoura. Todos esses alimentos ajudam a gente a ter mais foco, a ter sentido de direção, beleza? Então, esses alimentos, eles precisam estar na sua dieta, beleza? Pontos importantes na auriculoterapia, anota aí. Pontos importantes: fígado, vesícula biliar, Yang 1 e Yang 2 do fígado, além do nosso amigo baço, beleza? Então assim, se eu tenho metas, planilhas e eu não consigo executá-las, né? O corpo não acompanha a cabeça, a gente tem que trabalhar o baço. O baço vai estar envolvido, tá certo? E aí, o que a gente pode fazer para tonificar, ajudar o baço? Eu falei dos alimentos do fígado, né, e da vesícula, e o baço. Alimentos para o baço, geralmente as raízes, tá? As raízes em geral, elas são muito boas e tonificam a energia desse meridiano. Inhame é uma das melhores, tá, gente? Inhame, beterraba, cenoura, mandioca, mandioquinha, enfim, as raízes em geral, elas são muito boas, além das folhosas, os verdes escuros, né? Os folhosos escuros, brócolis, couve, espinafre, todos esses verdes folhosos são importantes para o baço, tá certo? E aí, então, a gente tem o protocolo de auriculoterapia, a gente vai indicar esses alimentos para nos ajudar a não procrastinar mais, tá certo? E aí, eu termino esse vídeo dizendo, né, que se a gente quer resultados diferentes, a gente precisa ter o quê? Atitudes diferentes, força, foco, fé e nada de procrastinar, beleza? Até a próxima!